Bom, o tema de hoje é falar sobre fístula helicórica como complicação tardia do TCE. A principal causa de fístula helicórica é, de fato, trauma. O trauma corresponde a 80 a 90% das causas etiológicas de fístula helicórica. Aqui mostrando um exemplo da fratura de base de crânio, que é uma condição que dá fístula helicórica, podendo causar rinorreia e otolicorreia. Pode dar também outros sintomas, como sinal de Bato, hematoma galeal e o sinal do guaxinim. Aqui mostrando novamente esses sintomas, né? A rinorreia, o sinal do guaxinim e o sinal de Bato. A gente pode ver também o extravasamento diretamente, né? A gente vê a lesão e vê que sai dali um líquor claro. Vendo aqui também no lençol a parte de sangue, de sujidade e uma camada de líquido mais claro, mostrando que um possível líquido mais com cor de água, mais água de rocha saindo do local da lesão. Aqui mostrando os diversos tipos de fraturas que a gente pode ter como causa de fístula helicórica. A maioria das fístulas helicóricas elas ocorrem imediatamente após o trauma ou nas primeiras 48 horas. Porém, elas podem ocorrer também dentro de 3 meses após o trauma. Mostrando aqui que o osso frontal, a fratura do seio frontal, é a mais comum, que mais causa fístula helicórica, sendo também o tipo de fratura mais comum no trauma de forma geral. Ou seja, ela é a mais comum, ela é a fratura mais comum, e por ser a fratura mais comum, ela é a que mais causa fístula. Aqui mostrando a fratura frontal, corresponde a quase 31% das fraturas do crânio. E aqui a divisão das fraturas em relação à localização do crânio. A fossa anterior corresponde a 70% das fraturas e é o local mais comum da ocorrência de fístula helicórica. Na base do crânio vai ter 20% das vezes a gente vai ter fístula helicórica nas fraturas da base do crânio e 5% das fossas médias e fossa posterior. Aqui uma figura que mostra uma fratura de clivos, uma fratura de base do crânio associada à fístula, que precisa ser abordada cirurgicamente. Geralmente é uma fratura que precisa de alto grau de alta energia cinética para que ela aconteça. Aqui mostra uma fratura da porção petrosa do temporal, da fossa média. Essa fratura pode ser dividida em dois tipos, a fratura horizontal e a fratura transversal. Não existe diferença entre os dois tipos em relação à formação de fístula helicórica, porém existe uma chance maior de ter lesão de nervo facial quando a gente tem a fratura transversal. A lesão de nervo facial é mais comum nesse tipo. Aqui falando das fraturas de etimoide e da lâmina crivosa, da lâmina cribiforme, essa é a fratura que mais causa fístula, que mais causa rinorreia, né? Ela não é a fratura mais comum, mas quando ela ocorre, ela frequentemente tem como sintoma ou sinal a fístula. É uma fratura que também é vulnerável à lesão arterial, principalmente pela lesão da artéria etimoidal, que passa naquela região. E a gente também vai ter as fraturas das fossas posterior e média, que não é comum que causem fístula, mas pode acontecer. As fraturas que acontecem no osso petroso, na parte petrosa do osso temporal, podem causar uma otorreia. Isso vai acontecer só se a membrana timpânica for lesionada, que causam que consegue ter uma continuidade com metaacústico externo. A otolicorreia também pode acontecer, mesmo sem a lesão da membrana timpânica, através da trompa de Eustáquio, causando uma fístula paradoxal, onde o paciente tem a saída de líquor pelo nariz, aí forma uma otorrinolicorreia, que é onde o líquor sai do ouvido e chega pela cavidade nasal através da trompa de Eustáquio. As fraturas da parte petrosa do temporal elas são transversas em 10% dos casos e horizontais em 70% dos casos, 70 a 90%. Então as longitudinais, as horizontais, são mais comuns. E as fraturas que pegam a asa maior do esfenoide até o seio esfenoidal podem causar uma rinorreia, apesar de ser uma fratura da fossa média. Outra causa comum de fístula helicórica são os traumas penetrantes, onde nesses casos a fístula helicórica é a complicação mais comum desses TCS.
e nesses casos a taxa de infecção vai ser bem maior também. Tem aqui uma classificação das fístulas em relação ao tempo de acontecimento. As fístulas precoces que acontecem dentro das primeiras 48 horas, a maioria delas vai ser bloqueada espontaneamente, vai se resolver sozinha, chegando até 60 a 70% dos casos ela se bloqueia sozinha. E obviamente quando a gente tem um defeito muito grande, né, uma grande perda óssea e tal, a chance de resolução espontânea é bem pequena, por isso requer o tratamento cirúrgico mais precoce possível. A fístula também pode ter um início tardio, a fístula recorrente, e ela acontece uma semana após o trauma. Esse tipo de fístula também pode se resolver espontaneamente, ou ela pode ser ajudada através da realização de drenagens lombares, que podem ser necessárias como tratamento conservador. E se ela se resolver espontaneamente também, não significa que não vai ter fístula depois, ela pode voltar a ter fístula depois de um certo tempo. E tem também as fístulas bem tardias, que elas ocorrem depois de uma semana, e elas ocorrem basicamente por dois motivos. Ou aquele tampão fisiológico, talvez um coágulo que estava tamponando a fístula se desfez, ou pela perda do processo inflamatório que estava ali causando um edema, um aumento da contenção da fístula. Aquilo se resolveu e causou espaço, a separação dural aracnoide, causando a presença da fístula, né? Aquele edema que continha antes, por conta da inflamação, se resolveu e a fístula apareceu. E falando que as fístulas tardias ela tem uma chance maior de infecção. Quando a infecção acontece, ela pode ser uma barreira, ela é um problema para que a fístula se resolva espontaneamente, para ela se fechar, a infecção atrapalha. Falando também da fratura do osso etimoidal, fratura em crescimento do osso etimoidal pode ser também um fator que causa fístula, que mantém a fístula ali. Com relação ao diagnóstico e apresentação clínica, a gente vai ter classicamente a rinolicorreia e a otolicorreia, com a saída de secreção clara do nariz e da orelha. Se o paciente tem a manobra também que o paciente inclina o corpo anteriormente e ocorre a saída de líquido pelo nariz. Eventualmente esse líquor não pode estar claro, ele pode estar misturado com sangue, sai um líquor mais escurecido. E tem o sinal do halo ou o sinal do duplo anel que a gente consegue ver quando a gente coloca esse líquido em alguma superfície absorvível. Outro sintoma que pode ter também é a perda auditiva, a sensação de perda auditiva, né? Sensação de plenitude auricular. Pode ter também dor de cabeça e evoluir até com meningite bacteriana ou abscesso intracraniano. Aqui mostrando o sinal do alfa, a gente coloca aquele líquido que sai do nariz ou do paciente na superfície absorvível, para você ver a área do sangue e em volta uma área de um líquido mais claro que corresponderia ao líquor na superfície que absorveu. Aqui mostrando o que a gente chama de sinal do recipiente, onde a gente pede ao paciente que incline o corpo para frente e com o tempo a gente vê o líquor saindo pelo nariz do paciente. Sinal do recipiente é o nome disso. Para investigação e diagnóstico com exames, a gente pode fazer a tomografia computadorizada, a tomografia com a cisternografia e a ressonância magnética também. Aqui mostrando a tomografia com cisternografia, onde a gente vê saída de líquor através do seio esfenoidal. Bem aqui, líquor caindo dentro do espaço do seio esfenoidal. Um exame muito útil para a tentativa da identificação da fístula auricórica. Bom, a ressonância também pode ser utilizada para complementar a visão anatômica da região. É pior para a visualização de osso, mas ajuda a diferenciar bem as partes moles e a parte do parênquima cerebral. Trace test é um teste que usa a fluoresceína para ver a fístula. O teste da fluoresceína, a gente injeta fluoresceína quando a gente faz uma endoscopia cerebral e a gente vê por onde a fluoresceína escapa e consegue até fazer a correção licórica dependendo da lesão, obviamente. Aqui mostrando a imagem do procedimento. Em relação ao manejo da fístula, a gente tem que ficar preocupado com a ocorrência de meningite, tem a opção de tratamento conservador, tratamento cirúrgico, tratamento endoscópico, endonasal também. Meningite é uma complicação que, quanto mais longa for a fístula, maior a chance dela acontecer.
o patógeno mais comum é o Streptococcus pneumoniae, pode acontecer também pelo Haemophilus. É controverso ainda o uso de antibiótico profilático nos casos de fístula uricórica, não tem uma recomendação formal ainda para isso. E caso aconteça a fístula, os antibióticos recomendados é ceftriaxona ou ampicilina. Eventualmente, que é muito visto na prática, é o uso de cefepime e vancomicina, que pega a quantidade grande de agentes do sistema nervoso central. Uma coisa que a gente pode fazer o tratamento conservador. Em pacientes que têm uma fratura linear, que não tem nenhum defeito de osso grande, a gente pode tentar um tratamento conservador, que consiste em repouso absoluto no leito, mantendo a cabeceira elevada em 30 graus, orientando o paciente a evitar suar o nariz, espirrar, tossir, bocejar, evitar fazer manobras de valsalva. Você pode dar uma lactulona para deixar as fezes dele mais amolecidas, para evitar de fazer força na hora de defecar. Esse repouso absoluto tem que ser mantido por 3 dias, com observação clínica. Se em 3 dias não resolver, alguma coisa tem que ser feita. Um tratamento conservador é botar um dreno lombar, uma drenagem lombo-peritoneal. Nesse período que o paciente, antes de precisar botar drenagem, absoluta, ele pode ser visto sendo feita punção lombar diária nesses primeiros 3 dias. Se não resolver, pode botar o dreno lombar. O objetivo do dreno lombar é drenar entre 10 e 15 ml por hora e pode manter o paciente em observação e tratamento conservador com o dreno lombar por até 10 dias. A gente tem que ter muito cuidado com o dreno lombar pelo risco de hiperdrenagem, que pode gerar pneumoencefalo e cefaleia. Ele não gera pneumoencefalo, ele pode ter como complicação pneumoencefalo e cefaleia. O risco de hiperdrenagem pode dar cefaleia, pode até causar herniação cerebral. A acetazolamida, ela não está indicada de forma com evidência, não tem evidência de que o uso da acetazolamida melhora a fístula. E o volume total que tem que ser drenado no dreno é entre 150 a 250 ml por dia. Sabendo aí o valor para evitar hiperdrenagem e para ser um volume que seja terapêutico para o doente. Em relação ao tratamento cirúrgico, ele está indicado quando é um trauma penetrante, quando tem hematoma intracraniano, casos que tenham meningites recorrentes, quando o paciente tem um grande defeito, por exemplo aqui na figura, o paciente tem cefalocele entrando para dentro da cavidade nasal, coisas grandiosas, como, por exemplo, aqui também, herniação de tecido cerebral para dentro do tecido de nariz e de orelha. E fístulas que não se resolvem com tratamento conservador, evidentemente também tem indicação cirúrgica. Então, basicamente, o tratamento cirúrgico ele vai para pacientes que não responderam ao tratamento conservador, passou os 10 dias e não deu certo, e fístulas que têm baixa probabilidade, pela lesão ser muito grande, de se resolver espontaneamente.